Quem pode ler para mim bem alto? Pois nada. Mais uma vez, pois nada. Quantos creem nisso? Se a gente parasse a mensagem aqui, já estaria tudo certo. Porque se eu entender esse versículo, a minha vida muda, a minha história muda. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. E nesses 35 minutos que nos restam, que o Senhor possa falar de uma forma poderosa no nosso coração. Que nessa noite, se alguém entrou enfermo, vai sair curado desse lugar em nome de Jesus. Que nessa noite, se alguém entrou aqui triste, cansado, vai sair daqui renovado. Se alguém entrou perdido, não entendendo o ano 2024, sairá daqui, Deus, colhendo com alegria tudo aquilo que o Senhor tem separado em nome de Jesus. Amém. Nada é impossível para Deus. Nessa série nós falamos sobre Abraão. Abraão, ele construiu um ambiente para o milagre. Quantos lembram? Quando o Senhor chega na presença dele, 3 homens, ele corre e ele começa a construir um ambiente. Ele prepara tudo. Ele não se importa com a circunstância. Mas eu já sou velho de idade, a minha esposa também. Não, ele crê. Assim como diz em Romanos, ele trouxe à existência aquilo que não existia como se já existisse. Ele acreditou na palavra que foi liberada. E é por isso que Sara disse, quem diria, né? Quem diria que nós viveríamos os milagres que o Senhor tem para nós? Na outra série nós falamos sobre Josué, aonde eles deram as 7 voltas. Quantos lembram dessa mensagem na semana passada? As muralhas caíram. Mas para isso é necessário, não tenha medo, seja forte e corajoso. O medo nos afasta daquilo que Deus tem para nós. E aquilo que vai derrubar os muros não são com as armas visíveis, mas são com armas invisíveis. Grite, toque trombetas. O som da trombeta vai fazer o muro cair. E nessa noite, não diferente, mas eu quero pegar um outro personagem, que o nome dele é Ezequiel. Ele é um profeta. E Deus o coloca num cenário, num ambiente que qualquer um de nós não saberíamos o que fazer nesse ambiente. Abre em Ezequiel 37, verso número 14. E nós vamos depois trabalhar em cima desse capítulo. Vai dizer assim: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Repita comigo: falei e fiz. Quem foi que falou? Quem é que vai fazer? Se Ele falou, Ele vai cumprir. Quantos aqui tem palavras que Deus falou com você um dia? Levanta a tua mão bem alto. Quem foi que falou com você? Quem é que vai fazer na tua vida? Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele liberou essa palavra sobre Ezequiel. Mas quando você vai lá para o verso de número 1, vai dizer assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Quando você lê o final da história, que é o versículo de número 14, o verso de número 1 não faz sentido para nós. O verso de número 1 gera confusão. O Senhor tirou ele e levou ele para um ambiente de ossos secos. Um ambiente onde não havia vida, não havia vitalidade, não havia nada. O verso de número 14 é o final da história. Mas o verso de número 1, ele é muito ruim, irmão. Ele é muito ruim porque ele nos faz olhar para uma circunstância que você fala assim: cara, é impossível. A Bíblia vai dizer que o Senhor levou ele para o meio de um vale, e nesse vale tinha muitos ossos secos. Algumas versões vai dizer ossos sequíssimos.
E quando a Bíblia ela dá ênfase em algo, é porque aquilo é muito seco, aquilo está muito ruim. Realmente não tem nada de vida ali, é sequíssimo. Quando você olha esse cenário, você vai falar assim, cara, é impossível isso daqui. É impossível que esses ossos possam tornar a viver. É impossível que isso aqui tenha vida. Os ossos estão secos, eles estão sequíssimos. É um ambiente de morte. Como é que eu vou acreditar no verso de número 14 quando eu leio o verso de número 1? Alguma coisa não encaixa. Tem pessoas aqui que estão virado as costas. É como se tudo desse certo na vida das outras pessoas e na sua não. Tem muita gente vivendo um vale de ossos secos. Tem muito sano e eu falei para eles, quando nós começamos a casa do Pai, hoje você que está aqui, eu louvo a Deus pela sua vida. Porque hoje, se eu falar para você assim, nós vamos para um lugar maior, nós vamos trocar o som, nós vamos construir isso, construir aquilo, é muito fácil vocês olharem e acreditarem. Porque vocês já viram algumas coisas acontecendo. Vocês presenciaram algo. Mas quando eu sentava com o Igão, com o Vince, com a Bruna, com o Bibi, com o Ivan, com a Duarte, com a Rafinha, lá no começo da igreja, cabia. E eu falava assim, é por esse caminho que nós vamos alcançar isso, nós vamos chegar em tal lugar, nós vamos viver algo extraordinário. É difícil porque aquele ambiente era ossos secos. Olhar a igreja assim hoje, era algo que não existia para nós. Domingo agora, nós colocamos um pregador internacional num hotel, e eu nunca tinha vivido essa experiência, com 4 anos de igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Porque o verso de número 1, ele é muito difícil na nossa vida. O verso de número 1, ele gera muita confusão. Eram momentos que a gente sentava no bosque da Vila União, e a gente pegava folha sulfite e a gente montou todos os ministérios que vocês veem hoje na igreja. Foi montado há 5 anos atrás numa folha sulfite e uma caneta Bic, e a gente estava ali sentado acreditando. No vale dos ossos secos nós estávamos ali. Então, se hoje eu liberar uma palavra para você dizendo que você vai viver coisas extraordinárias com a casa do Pai, ainda assim é um pouco mais fácil de acreditar. Mas eu honro a vida desses que eu acabei de citar o nome. Se eu esqueci de alguém, eu incluo também, porque esses acreditaram mesmo não vendo. Eles confiaram mesmo não conseguindo enxergar isso. Olharam para os ossos secos e falaram assim, se o Senhor falou, Ele vai fazer. Se o Senhor liberou uma palavra, é Ele que vai cumprir. Se o Senhor disse que faria, Ele vai fazer. Mas como que eu vou vencer o verso de número 1, pastor? Como é que eu saio desse ambiente de ossos secos? A primeira coisa que você tem que entender, verso de número 2: Ele me levou de um lado ao outro, e entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. A questão que você precisa entender: se os ossos ainda estão pela superfície e não foram enterrados, não enterre aquilo que Deus ainda não enterrou na tua vida. Eles estavam secos, mas não estavam enterrados. Teu casamento pode estar seco, não enterre ele, porque Deus não enterrou os ossos. Teu ministério pode estar seco, não enterre o teu ministério. As suas finanças, os seus negócios, os seus sonhos, eles podem estar muito secos. O fato de estar seco não significa que se deve enterrar. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Não enterre aquilo que Deus colocou na tua mão. Não enterre o projeto que Deus entregou para você. Não enterre aquilo que Deus liberou uma palavra sobre a tua vida. João capítulo 11 vai dizer que mandam mensagem a Jesus: o seu amigo chamado Lázaro, a qual o Senhor ama, está doente. Jesus diz o que? Essa doença não é para a morte, mas é para a glória. Não é para a morte, mas é para a glória. Ou seja, uma palavra foi liberada. Mas 4 dias passaram e depois eles fizeram o que? Enterraram Lázaro. Ele ficou enterrado durante 4 dias. Não era para a morte, irmão. Tem gente enterrando aquilo que Deus não mandou enterrar. Tem gente que está cavando buracos, enterrando coisas que Deus não disse para você enterrar. Não enterra o teu ministério, não enterra o lugar que Deus te colocou, não enterra o teu casamento. Não é porque está seco que você vai desistir de tudo. Está seco, mas não está enterrado. Vocês estão entendendo? Você está passando por uma situação difícil, mas não enterre o teu ministério por causa dessa situação difícil. Você está passando por um momento de dor, mas não enterra aquilo que Deus colocou na tua mão por causa do ambiente de dor, porque aquele que falou que ia fazer, Ele vai fazer. Essa palavra que você falou, eu já recebi uma palavra de Deus, e você levantou a tua mão, eu estou falando para você, não enterre essa palavra. Não importa o tempo que passe. Ah, mas já faz 4 dias, já cheira mal. Não enterra.
Não importa o tempo que passe, permanece acreditando na promessa e na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Permanece acreditando e confiando. Verso de número 4 de Ezequiel 37. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer para entender e viver aquilo que aparentemente é impossível? Repita comigo: palavra. Mais uma vez, palavra. Você precisa começar a entrar num ambiente profético e começar a profetizar sobre o ambiente de morte. Você precisa começar a marchar dentro da tua casa, marchar dentro da igreja. Você precisa começar a declarar sobre o ambiente de morte. Eu profetizo que aquilo que Deus disse que faria, Ele vai fazer. Eu profetizo que mal nenhum chegará sobre a minha tenda. Eu profetizo, o meu ministério vai ser grande, a minha empresa vai crescer, os milagres que Deus tem para mim vão acontecer. Eu vou conseguir casar, eu vou conseguir alcançar, eu vou viver porque Deus tem uma promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele vai dar continuidade. Eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou desistir. Podem estar secos, mas não estão enterrados. Se Deus falou, Ele vai fazer. Oh! Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmão. Pode estar seco, mas não está enterrado. Pode estar sequíssimo, mas uma palavra que sai do trono de Deus muda todas as coisas. Então a primeira coisa que você precisa fazer é começar a profetizar, é começar a marchar dentro da tua casa, é começar a orar todos os dias profetizando: o meu marido vai se converter, a minha casa vai servir ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor, nada vai parar a minha igreja, nada vai parar os pastores, nada vai parar o nosso ministério. É profetizar, irmão, é olhar para o ambiente de caos e declarar sobre o ambiente de caos. É olhar para o ambiente desconfortável e declarar sobre o ambiente desconfortável. Porque a palavra é o princípio criativo de Deus. Salmos 33, verso número 6 vai dizer: mediante a palavra do Senhor foram feitos céus e terra, e os corpos celestes, e pelo sopro de sua boca. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tudo foi criado pela palavra de Deus. É por isso que eu estou falando para você, irmão, que se nessa noite você crê na palavra que está sendo liberada, a tua história muda. Muda assim, ó, rapidamente. Muda rapidamente. Você precisa liberar a palavra do Senhor, a palavra de Deus sobre a tua história, a palavra de Deus sobre a sua vida. Você precisa colocar a mão na tua cabeça e declarar Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. Podem estar secos, mas não estão enterrados. Pode não haver vida, mas aquele que falou é fiel para cumprir. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível, nada. Se você chegou aqui com uma causa impossível, você precisa entender que a palavra ela tem poder. É por isso que quando nós estamos no culto, a gente começa a liberar palavras. Nós começamos a declarar. Eu declaro que nós vamos ficar por pouco tempo nesse lugar. Nós vamos para lugares maiores. Mas pastor, quando nós olhamos os bancos, ainda não estão todos preenchidos. A gente nem encheu a galeria, a gente arrumou tudo isso aqui agora. Agora nós vamos embora? Nós vamos, porque nós temos uma palavra. Não é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para nós. Eu profetizo sobre a vida de vocês, eu verei com os meus olhos. Muitos de vocês, eu sei que tem o desejo no coração. Eu vejo muitos de vocês pegando avião, indo ministrar em outras cidades, pregar o evangelho, anunciar, porque essa casa será uma casa de envio. Será um ambiente onde nós vamos sustentar ministérios, missionários, pastorais, evangelistas. Nós vamos sustentar pessoas. Nós vamos ver pessoas alcançando aquilo que Deus tem para a vida delas. Tem que crer, irmão. Você tem que crer, você tem que confiar. Você tem que colocar a mão na tua cabeça e começar a declarar: eu vejo em mim o Espírito Santo de Deus. Eu vejo Deus abrindo a minha visão para coisas espirituais. Eu vejo Deus abrindo a minha boca para liberar palavras sobre a vida de pessoas.
Você precisa colocar a mão na tua cabeça e declarar isso todos os dias. Mas pastor, a realidade que eu vivo são de ossos secos. A minha casa está totalmente destruída. Não importa, não é o momento que eu estou vivendo agora. Pode estar destruído, mas não está enterrado. Pode estar morto, mas não está acabado. O Senhor é aquele que venceu a morte. Libera a palavra. A Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 8, vai contar a história de um homem que ele tinha um servo doente na sua casa. Seu servo estava enfermo. E ele vai até Jesus, centurião romano. E ele diz: o meu servo está doente. Jesus falou assim: então vamos lá que eu irei curá-lo. Ele fala assim: por favor, não vá na minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor lá, mas eu creio que uma só palavra que o Senhor liberar daqui vai chegar lá. Uma só palavra que sair daqui vai chegar sobre a tua casa. Uma só palavra que sair daqui desse altar, uma palavra que sair da boca do Senhor, vai alcançar a tua família em nome de Jesus. Levanta as suas mãos aos céus agora e comece a profetizar. Comece a profetizar sobre a tua casa, sobre a sua família. Comece a liberar palavras sobre esse lugar. Começa a liberar palavras. Eu profetizo sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu profetizo sobre meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos. Eu profetizo sobre os meus netos. Eu profetizo sobre meu esposo, sobre a minha esposa. Eu profetizo sobre o meu trabalho, meu chefe. Eu profetizo que Deus está mudando as coisas. Eu profetizo que milagres vão acontecer. Eu profetizo sobre os meus negócios vão acontecer em nome de Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Fala para ele: eu creio, Jesus. Vocês estão entendendo a mensagem, amém? Uma só palavra, irmão. É uma só palavra. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas pode ser que algumas pessoas não saibam. Mas nós vivemos alguns milagres durante esses anos de casa do Pai. Um dos milagres que eu gosto de contar é em respeito à pastora Bruna. Ela foi diagnosticada com câncer. E ela teve que fazer uma quimioterapia que o cabelo dela cairia em 14 dias. Mas para quem não sabe, a minha sogra faleceu de câncer com 38 anos de idade. Ela ficou careca, ela passou por todo o processo, quimioterapia. E uma das orações da pastora Bruna foi: Senhor, não deixe o meu cabelo cair. Não somente pela vaidade, que também é algo que a mulher gosta de preservar a sua estética, mas porque as nossas filhas adotivas, elas viram a mãe delas com câncer, e agora elas teriam que reviver esse ambiente na nossa casa de novo. E a oração dela: Senhor, eu passo pelo processo, mas não deixa cair o meu cabelo. Passaram 14 dias e não caiu um fio de cabelo da cabeça dela. Ela fez a segunda quimioterapia depois de 14 dias e passou 30 dias e não caiu um fio de cabelo da cabeça dela. Ela fez a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima quimioterapia e não caiu um fio de cabelo da cabeça dela. Por quê? Porque existe um Deus do sobrenatural nesse lugar. Existe um Deus que realiza o impossíveis. Vocês creem nisso, irmão? Você crê nisso? E o segundo testemunho, aqui nesse ambiente, o pastor Igor, ele caiu aqui, ó, desse lugar, ele caiu até aqui. Faz quanto tempo isso, pastor? 5 meses, então teoricamente não era para você estar aqui hoje. O pastor Igor, ele caiu de 8 metros de altura, 150 quilos. Então imagina o peso, a queda, né? E ele quebrou 3 partes na bacia, coluna, tórax, quebrou o braço, a face, machucou, né? Deu uma desconfigurada. Ele era mais bonito que isso, mas o acidente, né? E os médicos disseram que ele ia ficar deitado numa cama sem se mexer durante 6 meses. 6 meses sem levantar. 6 meses sem sair do lugar, tendo que usar fralda, as pessoas terem que
dar banho nele. Ou seja, os últimos 2 jantares que nós tivemos aqui, vocês nem saberiam que o pastor Igor existe, ninguém saberia quem ele é. Mas nós profetizamos, nós liberamos palavra, a igreja começou a orar e profetizar, e nós começamos a declarar: ele vai estar andando na inauguração. Os ossos estavam sequíssimos, mas com 33 ou 36, com 36 dias, nós vimos ele subindo as escadas desse altar e orando pela igreja naquele dia aqui nesse lugar. A circunstância demonstrava que não tinha como. Mas quando você abre a sua boca e começa a profetizar, irmão, é como se você começasse a construir um caminho no deserto. A palavra que você libera é como se você começasse a liberar palavras. E os anjos vêm e eles começam a construir um caminho no deserto. Eles começam a liberar. A palavra que você libera começa a criar vida nesse lugar. Vocês estão entendendo? Então quando eu falo para você, profetize, irmão. Começa a derramar, começa a profetizar, comece a falar, começa a soltar aquilo que tem dentro do teu coração, comece a explodir dentro desse lugar. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa começar a pular nesse ambiente, você precisa começar a falar: eu creio, é para mim, eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida, eu creio que Deus vai mudar realidades, eu creio que Deus vai derramar milagres sobre a minha casa. Você precisa ser ousado, irmão. Ah, Jesus. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Profetiza, libera palavras, comece a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu futuro marido, sua futura esposa. Comece a profetizar, comece a declarar: Senhor, eu creio que é isso que o Senhor tem separado para mim, é desse jeito, não é de outro jeito. Eu creio que são essas características que o Senhor vai enviar para a minha vida. Eu creio que isso vai complementar o ministério que o Senhor tem para a minha vida. Libera palavras, irmão. Verso de número 5 ao verso de número 6 vai dizer: assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. O verso de número 5 começa a dizer: assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês. Repita comigo: farei. Mais uma vez: farei. Quem foi que disse isso? O Senhor disse: eu farei. Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que somos nós que vamos fazer. O problema é que nós achamos que somos nós que vamos ter que fazer. Meu irmão, Deus pega Ezequiel, coloca no vale. O vale está cheio de ossos secos. Ele faz uma pergunta para Ezequiel: e esses ossos, será que eles podem ter vida? Senhor, o Senhor que sabe. Então profetiza. Na hora que você começa a profetizar, não é você que faz, quem faz é Deus. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que nós não conseguimos acreditar, porque quando nós olhamos para o obstáculo, nós olhamos para nós e não para quem realiza o milagre. Nós olhamos para a nossa força e não para a força daquele que realiza o milagre. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não precisa de você para nada. Sabe o que Deus fez com Ezequiel? Colocou Ezequiel lá e falou assim: assiste o show, porque quem vai fazer sou eu. Só que o desespero que você carrega te faz sair do ambiente do milagre. O desespero que você carrega não te faz dar um passo naquilo que Deus disse que vai fazer. É por isso que muitos de vocês não têm coragem de mudar de ambiente, de casa, de trabalho, de começar o seu próprio negócio, porque você está confiando em você, na sua força.
E na sua força, irmão, nunca vai bater a conta. A matemática nunca vai dar certo na sua força. Jesus chama os discípulos. Uma enorme multidão. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele olha para eles e fala assim: dê de comer para esse povo. Mas quando nós olhamos para nós, a gente vai falar: cara, é impossível, não vai dar. A gente faz cálculos. A gente começa a tentar bater números, tentar ir pela nossa razão, ser racional demais. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Aprenda uma coisa: Deus só vai te colocar no cenário para você assistir aquilo que Ele vai fazer. Ele não precisa de mim e de você, irmão. O Senhor só me trouxe aqui hoje para eu ver aquilo que Ele vai fazer através da mensagem. Quem vai fazer é Ele, não sou eu. Quem vai fazer é o Senhor, não são os pastores. Quem vai fazer é o Senhor, não é você que vai fazer. A única coisa que você precisa realmente é se entregar e confiar. Mas é difícil, sim ou não, igreja? É difícil, porque o verso de número 1, está tudo seco ao nosso redor. Está tudo muito difícil. Você só precisa contemplar aquilo que o Senhor vai fazer. Aquele que falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aquele que declarou e liberou uma palavra, é o mesmo que vai fazer. O problema é que a nossa memória é curta e a gente não consegue se lembrar dos milagres que Deus já fez. Muitos que estão aqui já viveram causas impossíveis. Pastor, já passei por coisas que eu achei que eu não ia vencer. Quantos aqui já chegaram num limite da vida e falaram assim: cara, desse ponto para frente eu acho que vai ser impossível vencer? Quantos já passaram por um momento assim? E quantos de vocês venceram? Levanta a mão. Por que você está preocupado com esse agora? Por que você está preocupado com esse obstáculo, com esse gigante agora? Você já derrubou um monte de gigantes lá atrás, porque aquele que falou que ia fazer, Ele fez. Jesus está no barco com os discípulos, depois do cenário do pão. E Jesus ele fala assim: ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o ensino, a teologia dos fariseus. E os discípulos, sem entender o que Jesus dizia, pensaram: ele está falando isso porque nós esquecemos de trazer pão. E começou uma leve discussão entre os discípulos. A culpa é sua que não trouxe pão. A culpa é sua que não trouxe pão. Eles começam a discutir entre eles. Jesus, calando eles, diz assim: será que vocês não se lembram? Ainda não entenderam? Vocês não conseguiram compreender ainda? Não é de pão que eu estou falando com vocês. Porque a última vez nós multiplicamos os pães e sobraram 12 cestos cheios. Na outra vez nós multiplicamos os pães e sobraram 7 cestos de pães cheios. Não é de pão que eu estou falando com vocês. O que Deus está dizendo: vocês não se lembram que lá atrás vocês venceram essa etapa? E por que vocês estão preocupados com a causa impossível de agora? Por que vocês estão com medo da de agora? A única coisa que vocês precisam fazer é avançar. Porque se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele falou, Ele vai cumprir. Você só precisa estar com o teu coração disposto, dizendo: eu creio. Agora eu entendi, agora eu compreendi. Nada vai parar. Eu não vou parar. Eu entendi todas as coisas. Eu entendi. Ele vai fazer, irmão. Ai, Jesus. A minha vontade é descer daqui e ir diretamente a algumas pessoas, olhar nos olhos dessas pessoas e falar assim: confia, Deus vai fazer.
Deus vai fazer, irmão. Olha nos olhos de alguém e fala assim: confia, Deus vai fazer. Agora olha com um olhar de profeta mesmo, fala para ele: confia. O Deus que falou que faria, Ele vai fazer. Ele vai fazer, irmão. E aqueles que entenderem saberão que não é sobre pão. Jesus pode trazer o pão a hora que Ele quiser. Ele pode multiplicar o pão a hora que Ele quiser. Não tem nada a ver com pão, irmão. Está relacionado à presença dEle. Está relacionado a você contemplar aquilo que Ele vai fazer. Os ossos podem estar secos, mas não estão enterrados. Pode parecer que está tudo difícil, mas não morreu aquilo que Deus tem para a tua vida. Verso de número 14. E eu encerro aqui. Porei o meu espírito em vocês. Vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Falei e fiz. Foi Ele que falou, irmão. Nessas quartas-feiras, é Ele que está falando no teu coração. Nessa série, é o Senhor que está declarando sobre a tua história. Ele falou que iria fazer, e Ele está fazendo em nome de Jesus. Coloca de pé. Quero chamar os pastores aqui na frente. Pastor, o que nós vamos fazer agora? Aqueles que entenderam a palavra, nós vamos ungir a sua vida hoje. Nós vamos impor as mãos sobre você. Nós vamos orar pela sua vida. Mas eu quero que você saia do seu lugar entendendo, não é você quem vai fazer, não são os pastores que vão fazer. Quem vai fazer é o Senhor. Aquele que falou vai fazer. Mas você precisa sair com o teu coração disposto, dizendo: eu creio. Eu creio. O altar do Senhor está aberto. Sai do seu lugar, vem aqui.